Livro Vem Andar sobre as Águas. Autor John Ortberg. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 2. Os bananas do barco. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14:29. Os bananas do barco. Pobre turba, cujas vidas não conheceram louvor ou infâmia, contra Deus não se rebelaram, nem lhe foram fiéis, mas foram leais só a si mesmos. Dante Alighieri. Algum tempo depois da morte de minha avó paterna, Florence, vovô telefonou para minha mãe e lhe fez uma proposta pouco usual. Kate, disse ele com seu forte sotaque sueco, estava olhando algumas coisas que Florence guardava no sótão e encontrei uma caixa de pratos antigos. Ia me desfazer de tudo, mas percebi que são azuis, sua cor predileta. Por que não dar uma olhada neles? Se gostar, são seus. Do contrário, vou doá-los para o Exército de Salvação. Assim, mamãe subiu ao sótão, esperando encontrar um aparelho de jantar comum. Em vez disso, ao abrir a caixa, deparou com algumas das peças de porcelanas mais refinadas que já vira. Os pratos exibiam desenhos de miosotes pintados à mão. As xícaras eram de madrepérola, trabalhada. As travessas e os copos tinham um filete dourado na borda. Os pratos tinham sido manufaturados em uma fábrica de Baviera, destruída na Segunda Guerra Mundial. Eram, portanto, insubstituíveis. Havia 10 anos que mamãe fazia parte da família e nunca pusera os olhos naquele aparelho de jantar. Conversou com o papai a respeito. Ele crescera naquela casa, mas também nunca vira nada parecido. Finalmente, por intermédio de membros mais antigos da família, descobriram a história do aparelho de jantar. Florêncio ganhara ainda muito jovem e aos poucos. Sua família não era rica e por isso a presenteavam com uma peça por vez em ocasiões especiais. Na profissão de fé, na formatura ou nos aniversários. Por que meus pais nunca o tinham visto? Primeiro, é preciso entender um pouco a personalidade dos suecos. Somos gente cautelosa. Não damos bandeira. Por exemplo, minhas 2 tias-avós viveram 80 anos numa bela casa vitoriana construída por meu bisavô na década de 1800. O cômodo mais bonito da casa era a sala de visitas. Costumava ser reservado para visitas especiais. Como nunca houve uma visita especial, naquela casa, a sala não era muito usada. Sempre que Florence ganhava uma peça de seu aparelho, por ser tão valiosa, por poder se quebrar se fosse usada, ela a embrulhava com cuidado em um pedaço de pano, punha dentro de uma caixa e guardava no sótão para uma ocasião especial. Nunca houve uma ocasião tão especial, e assim minha avó morreu sem jamais ter desembrulhado e usado o maior presente de sua vida. Então minha mãe ganhou o aparelho de jantar e usa de forma indiscriminada, sempre que tem chance. Finalmente ele conseguiu sair da caixa. As 2 alternativas. Quando se ganha um presente, quem o recebe tem 2 alternativas. A primeira: este presente é valioso demais, não vou correr o risco de estragá-lo. Quem opta por essa alternativa raciocina que, ao tirar o presente da caixa, pode ser que as coisas não saiam como planejado. O presente pode ser usado de maneira errada algumas vezes. Talvez nem sempre seja admirado pelos outros como gostaríamos. Talvez até mesmo se quebre. Tirar o presente da caixa é sempre um risco. A segunda alternativa: esse presente é tão valioso que vale a pena correr o risco de usá-lo. Quem segue essa linha de pensamento entende que se o presente não sair da caixa, jamais será usado. Deixá-lo guardado significa frustrar o desejo de quem o deu.
Não existe tragédia maior que um presente que nunca foi aberto. Você também ganhou um presente. No próximo capítulo, veremos como descobrir o que tem dentro da caixa, como discernir o que Deus lhe deu e para o que ele o chamou. Mas, por ora, quero convidá-lo a uma autoavaliação impiedosa. Com o presente que você recebeu, veio também a opção: abrir e usar o que lhe foi dado ou não. Sua vida está seguindo a primeira ou a segunda alternativa? Pedro escolheu a primeira. Daley Brunner escreve: é importante notar que Pedro não pede a Jesus uma promessa, por exemplo, Senhor, prometa que não vou afundar, mas uma ordem específica. Senhor, se és tu, manda-me. Ele não pede garantias, apenas uma oportunidade. Os discípulos que permanecem no barco eram, como minha avó, seguidores da segunda alternativa. Não quiseram correr o risco de se machucar ou de fracassar. Davam mais importância à segurança que ao crescimento. O Senhor queria passar por eles, revelar-se em todo o seu intrépido esplendor. Não passar e deixá-los para trás. Mas eles se contentaram em assistir de camarote à maior aventura da fé. Não queriam que Jesus revelasse nada, mas que passasse e os deixasse em paz. Que sirvam de representantes de quem pede não uma ordem, mas uma promessa. Que não buscam uma missão, mas uma garantia. Em outras palavras, eram frouxos ou bananas. Sabiam o preço de sair do barco, tinham plena consciência da probabilidade de sofrimento por causa do fracasso, da vergonha, da inaptidão, das críticas e talvez até da morte. Só não tinham consciência de outro custo, o preço de permanecerem no barco. O alto preço de ser banana. Se eu tivesse de dizer qual o preço que você paga por ser um banana do barco, acho que escreveria na etiqueta a palavra crescimento. Poucas coisas nos atraem mais que o crescimento. Fomos feitos para crescer e adoramos estar perto do crescimento. Criamos jardins, delimitamos reservas florestais, aguardamos ansiosos a primeira folha nova de grama na primavera. Queremos assistir ao milagre do crescimento. Adoramos acompanhar o crescimento dos recém-nascidos. Nossa primeira filha triplicou de peso no primeiro ano de vida. Fiquei imaginando que, se ela continuasse se desenvolvendo naquele ritmo, chegaria aos 220 quilos com apenas 4 anos. Pense na alegria dos pais quando o filho diz a primeira palavra. Ontem ele só chorava e balbuciava. Hoje, juntou-se às fileiras daqueles que falam. Os pais ficam emocionados. Lamentarão o fato algumas vezes no futuro, quando ele falar sem parar. Hoje, porém, sentem-se radiantes, estão assistindo ao milagre do crescimento. Pense na sensação de dever cumprido dos líderes de uma empresa que se expande, cumprindo com sua missão, oferecendo oportunidades profissionais a homens e mulheres que, até ontem, não tinham nada. Estão assistindo ao milagre do crescimento. Observe o êxtase da menina de 16 anos que tira a carteira de motorista. Ontem era um pedestre, hoje um perigo para todo mundo que conhece. Ela está crescendo. No entanto, são poucas coisas mais tristes que a estagnação. Não são muitas as pessoas que planejam passar as férias no Mar Morto. Preste atenção no casamento que começou cheio de esperanças e sonhos, mas atingiu um nível de rotina em que o afeto esfriou e a intimidade desapareceu. Em vez de encarar o problema, assumir a dor e pedir ajuda, o casal se resigna a uma vida medíocre, convivendo como estranhos íntimos. Veja o homem de meia idade que passa as noites sentado na frente da televisão, assistindo a todos os jogos disponíveis nos canais a cabo. Um dia ele viveu inflamado por sonhos mirabolantes para o futuro e com a forte aspiração de deixar sua marca no mundo. Em algum ponto ao longo do caminho, no entanto, o fogo se apagou e ele se conformou com a sensação de bem-estar.
Seus sonhos foram sacrificados em prol de uma espreguiçadeira e imagens oscilantes numa tela de TV. Tornou-se o retrato de um potencial frustrado. Esse caminho leva à estagnação. Um potencial frustrado, anseios que não se cumpriram, levam a uma sensação de que não estou vivendo minha vida, aquela que eu deveria viver. Leva ao tédio, aquilo que Greg Levoy chama de frio comum da alma. Seus padrões de comportamento pecaminosos, nunca confrontados e mudados, habilidades e dons cultivados e aperfeiçoados, até que semanas se transformam em meses, e meses em anos, e um dia você olha para trás, para uma vida de conversas absolutamente sinceras, profundas e íntimas que nunca teve, orações audazes que nunca fez, riscos revigorantes que nunca correu, ofertas sacrificiais que nunca apresentou, vidas que nunca tocou, e está sentado em uma espreguiçadeira com a alma encolhida e sonhos esquecidos, e percebe que há um mundo de necessidades desesperadas e um grande Deus convocando para fazer parte de algo maior que você mesmo. Vê a pessoa em que você poderia ter se tornado, mas não se tornou. Pois nunca atendeu a seu chamado, você nunca saiu do barco. Não existe tragédia maior do que um presente que nunca foi aberto. Garrison Keillor conta a história chamada Um Dia na Vida de Clarence Bunsen, sobre um homem que, chegando a certa idade, percebe que a vida passou e lhe deixou a sensação de que lhe faltava alguma coisa. Clarence procura o padre Emil em Nossa Senhora de Perpétua Responsabilidade, em busca de ajuda. Ele frequenta a igreja luterana, mas gostaria de ouvir uma segunda opinião. Como nem o padre lhe é de grande auxílio, ele passa pela antiga escola e sobe o morro do qual se vê o Lago da Angústia, onde brincava com os amigos na infância, anos atrás. Enquanto medita em sua vida, Clarence ouve crianças se aproximando. Por alguma estranha razão, corre e sobe uma velha árvore, da qual se lembra dos tempos de infância. As crianças param bem debaixo da árvore, sabem que ele está por perto, em algum lugar, mas não lhes ocorre olhar para cima. Clarence sabia que se pulasse no meio delas ou gritasse "Ah!", elas levariam um grande susto, mas observa-as apenas, tão cheias de vida e entusiasmo, e pensa: queria poder ser assim. Parece que sigo pela vida de olhos e ouvidos fechados. As pessoas falam comigo, mas não as ouço. Dias inteiros se vão e não consigo lembrar o que aconteceu. Se alguém me pedisse para descrever a mulher com quem vivi durante 36 anos, teria de parar para pensar um pouco. Passei metade da vida esperando ela começar, achando que a encontraria em algum momento do futuro. Agora, porém, só penso na morte. É hora de viver, acordar e fazer alguma coisa. Então, ele saltou e gritou: Ei! As crianças voaram dali feito pássaros. Ele repetiu: Ah! E depois: Ai, ai! As crianças voltaram para junto dele e perguntaram: Tudo bem com o senhor, tio Clarence? Sim. Desçam e digam à senhora Bunsen que traga o carro até a estrada de terra. Encontro com ela perto da caixa de correio. Rastejou alguns metros até a estrada. Ela o apanhou sem perguntar o que acontecera. Essa é a tragédia do presente que não se abre. Passei metade da vida esperando ela começar, achando que a encontraria em algum momento do futuro. Nas palavras assombrosas de Thoreau, eu não queria viver o que não era a vida. Queria viver profundamente e sugar toda a essência da vida. Como toque de despertar para bananas do barco em potencial, Jesus certa vez contou uma história sobre o presidente de uma empresa e seus 3 empregados. A cada um foi dada uma oportunidade generosa, como aconteceu com Florence, e com Pedro, e com você e comigo. O Senhor já estava a ponto de passar por eles. Cabia a cada um decidir o que fazer.
Jesus nos ensina 3 princípios sobre o Senhor, sobre Deus e a oportunidade que Ele oferece, que temos de entender se quisermos aceitar-lhe o presente. Ele é o Senhor dos dons. Naquele tempo, não havia empresas organizadas como as conhecemos hoje. Quando o salmista diz: "Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória", não está fazendo propaganda do melhor portal da internet. A riqueza estava concentrada em umas poucas famílias. Esta é a história de uma delas. O Senhor convoca 3 empregados-chave e lhes confia os seus bens. Jesus fala de grandes somas de dinheiro. O Senhor dá ao primeiro servo 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1. Em sua região, cada talento correspondia ao salário de 15 anos. Na época, as pessoas viviam o seu dia a dia, de forma que acumular os salários de um ano significava ter nas mãos uma riqueza enorme. Portanto, os números apresentados por Jesus são incríveis. O homem deveria ser o Bill Gates da cidade. O dono de tamanha fortuna, com certeza, contava com uma força de trabalho muito maior que 3 homens apenas. Logo, esses 3 servos ocupavam uma posição notável. Ele lhes confiou o seu tesouro e partiu em viagem. Como escreve Kenneth Bailey em seu grande tratado sobre essa história, As Parábolas de Lucas, o primeiro servo de repente percebe que lhe fora dada uma oportunidade inacreditável. Todos eles têm a chance de exercitar a capacidade de tomar decisões, usar a iniciativa, testar habilidades no mercado e alçar posições de responsabilidades maiores ainda. É bem provável que tenham firmado um acordo tácito de dividir os lucros. Trata-se de um gesto sem precedentes de confiança e generosidade. Em termos profissionais, organizacionais e financeiros, o Senhor do dom lhes dera a oportunidade de uma vida toda. Estão diante de um momento decisivo em suas carreiras. O que farão? A maior chance da vida não é coisa que se encare com leviandade. Casei-me com Nancy quando eu ainda fazia o curso de especialização. Eu queria ter a lua de mel de meus sonhos no Havaí, talvez. Mas por causa de compromissos financeiros razoáveis e de um orçamento bastante restrito, eu trabalhava meio período em uma igreja batista. Não conseguia imaginar como faria para arcar com tamanha despesa. A única ideia que me ocorreu para ter nas mãos o capital necessário foi participar de um programa de prêmios na televisão. Assim me inscrevi e fui aceito como competidor em um jogo chamado de Tic Tac Dog, apresentado pelo genial Winker Martindale. Era uma competição simples, baseada em um gigantesco tabuleiro de jogo da velha. Cada casa continha uma pergunta de uma categoria selecionada aleatoriamente. Se o jogador acertasse a resposta, ganhava um X ou um 0. As categorias eram misturadas depois de cada resposta. O primeiro jogo terminou empatado, bem como com os 3 ou 4 seguintes. Sempre que isso acontecia, o prêmio se acumulava e em pouco tempo estávamos disputando milhares de dólares. Meu oponente era um elegante advogado com um bronzeado que faria o ator George Hamilton parecer albino. Ele morava numa casa de praia de Santa Mônica e já ganhara tantos jogos que agora seu maior interesse era o carro, prêmio extra oferecido pelo programa. E eu era pastor batista. Imaginei que Deus tinha de estar ao meu lado. Por fim, George Hamilton errou uma questão. Tudo o que eu precisava era acertar a resposta de uma casa em posição estratégica para ganhar mais dinheiro que jamais vira. Aguardei o sorteio da categoria apostando a suprema felicidade de meu casamento nela. Esperava que fosse alguma coisa de meu conhecimento. A Bíblia, talvez. Por fim, lá estava. Coquetéis. Eu podia escolher outra casa, manter a vantagem e vencer com outra pergunta. Mas não. Eu queria aquela casa. Queria vencer logo.
E a pergunta foi feita: que drink é feito com 2 doses de uísque e meia de vermute suave? Sou pastor da Igreja Batista. Respondi para Wink. Se errar, estou encrencado. Se acertar, também. Passamos a lua de mel em Wisconsin. Eu tive a oportunidade de minha vida e estraguei tudo. Jesus contou a história dos talentos porque o Senhor do dom oferece a maior oportunidade da vida de seus servos. Até aquele momento, haviam se limitado a cumprir ordens. Viviam uma rotina previsível e segura. Tinham pouca autoridade, alguns recursos e responsabilidade limitada. Então, um único gesto, o Senhor muda seus destinos para sempre. Se pudéssemos ouvir os pensamentos do primeiro servo, seria algo mais ou menos assim. Pensei que minha vida estivesse condenada à rotina. Tinha sonhos, mas não podia concretizá-los, paixões, mas não podia persegui-las, talentos, mas não podia testá-los. Nunca ocupei posições de estrategista, de quem corre risco ou toma iniciativas. Minha vida era confortável. Não passava fome, mas ansiava por algo mais. Queria fazer diferença no mundo. E quando já estava prestes a desistir da esperança, meu Senhor fez algo inédito para mim. Chamou-me ao seu escritório, olhou-me por trás de uma mesa com um brilho nos olhos e confiou-me uma grande porção de seus bens. Não me conformo em saber que ele tem tanta fé em mim. É difícil acreditar que me tenha dado essa oportunidade. Sinto-me como um puro sangue que alguém solta no pasto, livre para correr. O primeiro servo percebe que ganhou o aparelho de jantar azul. Wynken Martindale acaba de lhe oferecer a maior oportunidade de sua vida. Isso implica um detalhe muito importante da parábola, que é a razão pela qual Jesus diz que o primeiro servo reagiu imediatamente. O empregado está convencido de que será uma insanidade permitir que alguma coisa interfira. Ele reage de pronto, porque a ideia de perder a maior chance de sua vida é intolerável. Porque se alguém lhe oferece pela metade do preço as ações de uma empresa pequena que só faz crescer, você não pergunta se tem certeza de estar falando com a pessoa certa. Porque se o telefone toca, do outro lado da linha está a Cindy Crawford, querendo convidá-lo para sair, você não confirma primeiro se ela discou o número certo. Você diz sim e pronto. Mais que depressa. O empregado aproveita a oportunidade antes que seu senhor reconsidere ou mude de ideia. Imediatamente, é um detalhe cronológico que quer uma declaração de reconhecimento da autoridade. O primeiro servo percebeu, enquanto viver, nunca terá outra chance igual. Decide então que nada o impedirá de aproveitá-la. Não se deixará distrair nem desviar do objetivo traçado. Jesus diz que o mesmo acontece com quem agarra aquilo que Deus oferece. Essa parte da história tem implicações muito importantes. O Senhor dos Dons confiou seus bens a você e a mim. Todo mundo recebe um dom. Não se trata de uma história onde alguns recebem e outros não. Todos somos chamados por Deus. Todos somos preparados e espera-se que todos colaborem. Todo dom é escolhido pelo Senhor. Posso gostar do que recebi ou não. Posso me torturar desejando algo que pertence a outro, mas isso não lhe fará bem algum. Ninguém decide sobre o seu próprio dom. Não posso escolher genes sob medida, não escolho minha família. O Senhor o faz. No lugar da palavra talento, você pode pensar em sua vida, sua mente, suas habilidades, dons espirituais, corpo, dinheiro, vontade. Na realidade, o significado da palavra talento vem dessa história. Ele foi muito generoso, o Senhor do dom. Não existem pessoas sem talento na história. Além disso, o próprio Deus prontifica-se a desempenhar o papel de sócio em sua vida. Ele se oferece para guiá-lo quando você precisar de sabedoria, encorajá-lo quando você vacilar, segurá-lo quando você afundar,
e perdoá-lo quando você se desviar. Ele se oferece como o melhor de todos os dons. Todos os seres humanos, inclusive eu e você, entregam a vida a alguma coisa. Entre hoje e o último dia de sua vida, você a dedicará a alguma coisa. A única questão é saber a quê. Será que valerá a pena? A implicação prática. Preciso aprender a dar valor ao que o Senhor dos dons me deu e a sentir-me grato por isso. Vou ser ainda mais direto. É melhor você reagir imediatamente. A chance de usar, sejam quais forem seus dons a serviço do Senhor dos dons, é a maior de sua vida. Mas ela passará, a menos que você seja muito determinado. O tempo de reagir é imediatamente. O terceiro servo, no entanto, não consegue pensar assim. Pega o maior dom que receber em toda a sua vida e o enterra no campo. Por que alguém agiria assim? Que levaria um ser humano a jogar fora a maior oportunidade de sua vida? Acho que sei alguma coisa a esse respeito. Tenho um pouco desse terceiro servo em mim. Lembro que, na faculdade, um colega da equipe de tênis me chamou a atenção para uma característica minha que dificultava muito nosso relacionamento. Foi tão doloroso ouvir aquilo que, em vez de aproveitar o que ele dissera e buscar sua ajuda para mudar, eu me afastei. Ou seja, minha atitude interior foi: vou me tornar mais distante e educado, e espero que você se arrependa de ter tocado no assunto. Perdi um bom amigo em potencial e a chance de crescer, pelo simples fato de não querer examinar com cuidado uma verdade a meu respeito. Preferi enterrá-la. Ele é o Senhor do acerto de contas. Isso nos traz a segunda verdade acerca do Senhor retratada na parábola. De alguma forma, o terceiro servo esquece um fato na vida muito importante. O Senhor do dom voltará. E esse dia chegará. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Há uma estranha tendência em nós, seres humanos, achar que conseguiremos escapar das consequências de nossos atos ou que faremos desaparecer por encanto. Você já tentou enganar um guarda para escapar de uma multa de trânsito? Sério, seu guarda, pensei que o velocímetro estivesse quebrado. Ou convencer um professor ou chefe, a esposa ou o marido de que aquela desculpa esfarrapada é perfeita explicação para seu atraso? Uma tendência que se revela logo cedo na vida. Um dia, nosso filho, com 8 anos na época, estava se mostrando mais agitado do que de costume. Parecia mesmo querer criar confusão. Advertiu de que, se não se acalmasse um pouco, sofreria sérias consequências relacionadas à disponibilidade do Senhor Nintendo. Mas então aconteceu um desastre da proporção de Exxon Valdez. Muito bem, eu disse. Você já sabe as consequências. Aquele garoto de 8 anos sacou uma nota de $1 do bolso, sacudiu diante do meu nariz e sugeriu malicioso: quem sabe o Sr. Washington faz você mudar de ideia. Há alguém diante de quem estamos todos. Ele é amoroso, santo, gracioso e justo, mas quer nos fazer entender que vamos lhes prestar contas de nossa vida. Não conseguiremos enganá-lo com palavras doces e assim garantir o acesso ao trono. O Sr. Washington da nota de $1 não fará mudar de ideia. Acho impressionante a frequência com que nos esquecemos disso. Muita gente não sai do barco e põe a culpa em alguma circunstância externa. Gostaria de desenvolver melhor meus dons, mas tenho um chefe que sufoca minha iniciativa. Gostaria de procurar outro emprego, mas preciso do dinheiro, da segurança, da familiaridade do atual. Gostaria de desenvolver a habilidade de estabelecer relacionamentos mais íntimos, mas minha esposa não está interessada. Gostaria de me dedicar de corpo e alma ao crescimento espiritual, mas me falta tempo. Gostaria de conhecer melhor meu potencial, mas ninguém nunca se interessou em me discipular. Brincamos com aquilo que Susan Jeffers chama de jogo do quando então. Quando me sentir confiante, então tentarei usar este dom. Quando meu chefe me der apoio,
então vou crescer. Quando minha esposa se dispuser a colaborar, então farei o possível para ser um companheiro melhor. E somos capazes de esperar a vida inteira por este quando que não chega nunca. Recebi um dom. Pode não parecer grande coisa, mas é meu. É tudo que tenho, foi dado a mim. O Senhor está voltando. Vem para o acerto de contas, com todos os presidentes, diretores, primeiros ministros, âncoras de TV, mães, pais, encanadores, professores, com você e comigo. Ele então perguntará: o que você fez com o que lhe dei? Não dirigirá essa pergunta a seu chefe, cônjuge, pais ou amigos, mas a você. Estou prestes a enfrentar uma avaliação crítica que fará todas as outras, porque passei a parecer inconsequentes. Foi por isso que o terceiro servo esqueceu e lhe permitiu justificar, ao menos para si mesmo, o fato de ter enterrado seu dom sem maiores preocupações. Jesus nos adverte aqui no principal motivo que leva as pessoas com potencial para andar sobre as águas a se transformarem em bananas de barco e faz os seus servos considerarem a possibilidade de enterrar os dons.